Tragédia no trânsito de Sobradinho 2. Gari cai do caminhão de coleta e morre. Quem tem os detalhes é Josiane Ricardo. Ô, Josi, que tragédia. Tragédia, Henrique. A vítima, William Vieira Santos, 34 anos, casado, pai de 2 crianças, um menino e uma menina. Isso aconteceu por volta de 11 horas da manhã ali na região de Sobradinho, perto ali da descida para a Fercal. Os bombeiros foram acionados, foram atender essa ocorrência com pelo menos 4 viaturas. Ainda tentaram ali fazer algumas manobras para identificar se ainda havia sinais vitais no coletor. Ele que trabalhava na Valor Ambiental como coletor de lixo, estava em serviço durante esse acidente, mas infelizmente os bombeiros disseram que não tinha mais nada a ser feito. O motorista do caminhão e o colega de trabalho também precisaram de atendimento médico, mas está tudo bem. Infelizmente, os bombeiros constataram a morte desse homem de 34 anos lá no local, e é uma notícia muito triste que a gente precisa dar aqui agora, já que estamos falando de um coletor trabalhando, morreu aí, de acordo com os bombeiros, atropelado. Ô, Josi, já se sabe a dinâmica exata desse acidente? Se alguém fechou o motorista do caminhão? Qual foi a situação desse acidente para que o William pudesse perder o equilíbrio e cair e acabar atropelado pelo próprio caminhão? Me parece que foi assim, não é? Olha, Henrique, os detalhes, a dinâmica desse acidente, eles não foram passados pelos bombeiros. O que acontece nesse tipo de situação é o seguinte: os bombeiros acionam a polícia militar para ficar ali aos cuidados do local, e logo em seguida a polícia civil também é acionada para fazer a perícia e tentar entender o que realmente aconteceu. Essa dinâmica de fato será apresentada depois do trabalho da perícia, mas como a ocorrência foi registrada na delegacia de Sobradinho, testemunhas já foram ouvidas, o próprio motorista do caminhão também. Então a polícia agora trabalha com esses depoimentos e com o trabalho final aí da perícia para realmente identificar o que de fato teria acontecido com esse coletor de lixo de 34 anos que estava a serviço quando essa tragédia aconteceu hoje por volta das 11 horas da manhã. Os bombeiros chegaram no local por volta das 11h54, então foi aí nessa janela de tempo, entre 11 e 11h54, que os bombeiros foram chamados. Ô, Josi, você, quem está nos assistindo agora, com toda certeza, já acompanhou o trabalho dos garis nas ruas, né? Com os caminhões de lixo. Esses coletores, né? Vai o motorista, quase sempre vai um colega do lado desse motorista e às vezes 2 ou 3 pendurados, segurando nesse caminhão de coleta. Na medida que ele vai avançando no local que ele vai fazer o serviço, esse caminhão para, eles pulam para fazer essa coleta e jogar ali naquele caminhão. Eu hoje, quando recebi essa notícia, conversando com a nossa produção, eu fiquei preocupado com isso e queria saber, sabe, Josi, se esses funcionários, se esses servidores recebem um treinamento físico adequado para esse trabalho, se há informações de acidentes como esse, invariavelmente. Você conseguiu essa informação, ô Josi? Henrique, nós temos 2 notas aqui, uma da Valor Ambiental, a empresa que esse coletor prestava serviço, e também o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana. Eles disseram que estão prestando aí, eles falaram que estão prestando esclarecimentos à Polícia Civil, estão também prestando assistência aos familiares do William, mas a nota não diz nada em relação a essa questão de treinamento. A nota diz o seguinte: é com profundo pesar que comunicamos o falecimento do colaborador William Vieira dos Santos, que aconteceu hoje, durante a execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos na cidade de Sobradinho 2. A nota diz ainda que William exercia a função de coletor e integrava a equipe com dedicação e comprometimento. A Valor Ambiental manifesta a solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho nesse momento por imensa dor. A empresa diz o seguinte, que já acionou a seguradora responsável e está prestando toda a assistência necessária à família enlutada.
Então é isso que diz a nota da Valor Ambiental. Eles têm uma seguradora para esse tipo de ocorrência, né, que integra ali todos os colaboradores. A seguradora, segundo a Valor Ambiental, já foi acionada. Agora, Henrique, pelo que a gente sabe, existe sim um certo tipo de treinamento quando esses coletores são contratados para fazer esse tipo de serviço, mas oficialmente a nota da Valor não fala nada em relação a isso, a essa questão do treinamento. Olha, Josi, a produção acaba de me passar aqui. Nos últimos 3 anos, né, tivemos 3 mortes com funcionários de garis, né, em coleta de lixo. Mas é o primeiro acidente com morte com coletor na rua. Essa informação foi passada. Você pode checar aí no seu zap. Acho que a nossa produção também te passou essa informação. Seria, então, a primeira morte com coleta, ou seja, o William perde o equilíbrio aí de alguma maneira e, infelizmente, acaba morrendo. Agora cabe, então, não é, Josi, a Polícia Civil do Distrito Federal com a perícia para nos dizer em breve o que aconteceu de fato, qual foi a dinâmica exata desse acidente. Logo que os bombeiros chegaram ao local e eles constataram a morte do William, a polícia militar também foi chamada para isolar o local e logo em seguida a polícia civil. Quando a polícia civil chega ao local, ela faz esse trabalho de perícia para tentar identificar ali o que de fato aconteceu. Tira as fotos, faz as medições ali do local, do distanciamento entre a vítima e o próprio carro, o caminhão envolvido nesse caso, e também eles vão atrás dos depoimentos das testemunhas, como, por exemplo, o próprio motorista desse caminhão. Realmente a gente tem esse levantamento, Henrique, que chega aqui no nosso WhatsApp. Esse é o segundo acidente, foi um levantamento da SLU, e aí a gente fez uma pergunta para eles também, o que a empresa tem feito para evitar isso. Aí o SLU diz o seguinte: todos os funcionários das empresas terceirizadas recebem orientações de segurança, em especial sobre a norma regulamentadora 38 do Ministério do Trabalho, que trata das práticas de segurança de limpeza urbana. E aí a gente também perguntou quais os cuidados os profissionais precisam ter para evitar esses acidentes. E aí a CLU disse que essa nota estabelece a presença dos garis no estribo do caminhão, que foi justamente nessa parte que você citou, quando falou sobre... deu exemplo sobre o trabalho dos coletores. Eles disseram que apenas em curtos trajetos e com velocidade de no máximo 10 km por hora. A nota diz que também é aconselhada a atenção redobrada em caso de chuva, devido ao aumento do risco de escorregões. Então, sim, todos os profissionais das empresas passam por treinamento e o coletor usava uniforme, botas, luvas, que são os equipamentos de proteção individuais que são usados nesse serviço. Então, a gente não costuma noticiar esse tipo de tragédia, né? De acordo com a SLU, foi o segundo acidente que aconteceu aqui no Distrito Federal. Sim, uma pena, uma tragédia. A gente vai continuar acompanhando e daqui do comando do nosso Cidade, nosso abraço, nosso carinho, nosso conforto à família do William. Ao vivaço no Cidade, Josiane Ricardo.